Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eu, Norma, aqui do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, junto com a nossa irmãzinha Vânia, estamos aqui para a realização do Evangelho no Lar online, em que, nesse momento abençoado, a gente recebe, né, a presença de Jesus em nossos lares. E assim, aquele que faz o Evangelho, meus irmãos, traz para a sua casa esse benefício dessa harmonização do lar com a presença dos benfeitores de luz que, em nome do Mestre, nos assistem. Vamos então iniciar esse momento fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Jesus para a nossa prece inicial. Graças a Deus. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos, felizes e agradecidos por esta oportunidade abençoada de estudarmos, de refletirmos acerca dos seus preciosos ensinamentos, para que possamos, Senhor, irmos colocando em prática todo esse guia de luz que nos chega através do seu Evangelho de amor. Gratidão a Ti, Senhor. Gratidão a esses guias e amigos espirituais que, em Seu nome, nos assistem. Mas, sobretudo, gratidão ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar online de hoje, dando todos juntos, dos dois lados da vida, graças a Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora avançando para as instruções dos Espíritos. Esse capítulo que nós já estamos estudando há alguns encontros, né? Tem por título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vamos iniciar as instruções dos Espíritos com o subtítulo A Caridade Material e a Caridade Moral. Item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei durante minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Vamos dar uma paradinha para que possamos
fazer uma reflexão sobre esse parágrafo. Bom, essa mensagem é da irmã Rosália, de Paris, 1860. E a irmã Rosália a inicia com uma instrução fazendo referência à regra áurea, ou regra de ouro, não é? Difundida pelo Pai através de seus avatares pelo mundo. Então, as diversas religiões maiores do mundo trazem essa mensagem, não é? Que expressa um princípio ético que nos guia a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos na mesma situação. Assim, ela é difundida no cristianismo como: tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o também para eles. Então, é uma lei natural, divina, meus irmãos. A doutrina espírita, ela expande esse entendimento, não é? Então, na questão 876 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o seguinte questionamento de Kardec: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E aí a espiritualidade responde: disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em cada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. E aí, o nosso querido Kardec faz uma nota, né, a essa questão. Diz ele: efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo, não é, meus irmãos? É um ensinamento precioso. Com ele, não haveria, não é, as misérias, as discórdias, as dificuldades que nós vivenciamos nesse plano de provas e expiações, porque todos estaríamos estendendo a mão ao próximo e seríamos também beneficiados em situação oposta. Então, o equilíbrio seria perfeito, não é verdade? Vamos então dar prosseguimento à mensagem da irmã Rosália. Diz ela: ricos, pensai um pouco nisso, ajudai
com o que tendes de melhor os infelizes. Daí, dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reentrar aqui em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Então, ela fica nos incitando, né, a fazermos uma elucubração, né, do benefício que isso traria. E nós vamos encontrar um exemplo também dado pelo nosso querido doutor Bezerra de Menezes, através dos esclarecimentos do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que conversou com ele a respeito de como ele foi recebido quando chegou na pátria espiritual. E essas informações coincidentes com essa da irmã Rosália encontram-se registradas no livro O Semeador de Estrelas, da autora Sueli Caldas Schubert. E assim diz o texto que um dia Dr. Bezerra foi questionado por Divaldo qual foi a sua maior felicidade quando ele chegou na pátria espiritual, não é? E ele respondeu: meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e tocando me falou suavemente: Bezerra, acorde. Aí ele abriu os olhos e a viu bela e radiosa. Aí ele reconheceu-a: minha filha, é você, Celina? Aí ela diz: sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram então, disse ele, os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Aí, ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até a sacada. E eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Eu não reconheço ninguém. Quem são eles? E ela respondeu-lhe: são aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo, numa ferida em chaga viva. Ou seja, meus irmãos, a importância da amorosidade quando nas sessões mediúnicas de amparo aos desencarnados, o doutrinador deve falar com amorosidade com os espíritos que ali chegam, não é? Aí a Celina diz para ele: são os esquecidos da terra, os destroçados do mundo,
a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E aí, o doutor Bezerra concluiu, dizendo ao Divaldo: a felicidade, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas, das palavras que semeamos no caminho para atapetar a senda que um dia percorremos. Então, ela é uma decorrência disso. Olha, meus irmãos, que beleza, não é? De testemunho. E aí, a nossa irmã Rosália prossegue. Amai, pois, vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Ou seja, meus irmãos, a doutrina nos esclarece que somos parte de uma família universal, todos filhos do nosso Pai amoroso, que reencarnamos para evoluirmos, apararmos arestas, e várias oportunidades nos são dadas de reparação, de auxílio e convívio com familiares, com amigos do pretérito, não é? Para que possamos ir caminhando, né? E restaurando arestas, porventuras existentes do passado, auxiliando aqueles que precisam de nós nessa caminhada. Acontece que o véu do esquecimento nos impede de reconhecê-los, mas é dado por amor do Pai para conosco, porque se reconhecêssemos pessoas que ferimos no passado ou que nos feriram, iria nos dificultar nesse convívio, não é verdade? Então, é por isso que também nos chega a regra áurea dizendo para nós tratarmos o próximo como gostaríamos de ser tratado. Que Jesus nos ensinou: amai ao próximo como a si mesmos, porque assim nós não correremos o risco de falirmos diante da oportunidade dada por Deus através de reencontros aqui no plano material. É isso, queridos irmãos. Vamos avançar a leitura, mas agora com a nossa querida Vânia. A palavra é sua, minha irmãzinha. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos à sequência da mensagem de Irmã Rosália, que vai nos trazer uma valiosa oportunidade de reflexão acerca da caridade, porque muitos ainda confundem caridade com esmola. Vamos lá. Desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa do ponto de vista material e que, no entanto, é a mais difícil de praticar. Por que a caridade moral é mais difícil do que a material? A material, muitas vezes, você dá aquilo que está sobrando, aquilo que é resto, aquilo que é usado, aquilo que é supérfluo, aquilo que você compra com dinheiro, ou então você repassa algo que você tenha. Quando se trata da caridade moral, embora ela não custe nada em termos materiais, mas do ponto de vista moral é a mais difícil. Por que que ela é a mais difícil de praticar? Vamos ouvir o que ela nos diz. A caridade moral consiste em vos suportares uns aos outros,
e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde, no momento, vos achais encarnados. A maior caridade moral consiste em suportar-nos uns aos outros, isto é, convivemos com pessoas como nós, imperfeitas, com defeitos, com vícios, com más inclinações, e isso é muito difícil de nós para com o outro, para com o próximo. E a gente para pensar no inverso? Crede-me que há um grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Então, um tipo de caridade moral é aquela, e que tem grande mérito, é do homem se calar, deixando que o outro mais tolo fale. Porque o tolo, muitas vezes, e quase sempre, fala coisas infundadas, argumentos muito frágeis. Né? Então, tenhamos a paciência e a tolerância de ouvi-lo, deixá-lo falar. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Outro tipo de caridade moral. Alguém falou algo inadequado, usou um termo vulgar, né? Para aquela pessoa que está acostumada a criticar, a ver só o lado negativo das coisas, então aqui a nossa atitude, o que é? De sermos surdos. Passamos de conta que a gente não ouviu. Não ver o sorriso de desdém, de menosprezo, de indiferença com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam acima de vós, quando, na verdade, quando na vida espiritual, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Então, nós temos que, na condição da caridade moral, nós não temos que nos preocupar ou dar atenção àqueles que muitas vezes se consideram acima de nós. Problema deles, isso não nos afeta. Ah, mas o fulano é arrogante, ele acha que ele é o melhor. Arrogância, orgulho, vaidade, tudo isso está tudo junto, misturado e tudo junto. Né? Eis aí o merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porque não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral. Irmã Rosária foi em cima, não? Não dar atenção ao outro que procede mal, que comete um ato infeliz, que fala algo infeliz, que usa palavras de baixo calão. Né? Então, nós devemos nos portar como quê? Como caridade que estamos fazendo para com o outro. Né? Olhe que essas colocações aqui do que seja qualidade moral, caridade moral, nos convidam primeiro a uma alta análise, né? Para nós avaliarmos como nós temos procedido, o que é que nós temos feito de bom e o que é que nós estamos fazendo de errado. Pois se nós sabemos que todos somos iguais perante Deus, com os mesmos deveres, obrigações e direitos, por que muitas criaturas ainda cegamente colocam-se numa posição superior aos outros, achando-se melhores, né? Levantam o nariz? Uma pena.
Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra. Oh, vocês entenderam o recado da irmã Rosália? O fato de você praticar a caridade moral não significa que você não faça a caridade material. Né? Ambas são importantes, ambas são necessárias, tanto para quem recebe quanto para quem doa. Porque quem doa deve pensar assim: e se fosse eu no lugar dele? Como eu já disse aqui algumas vezes, nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Hoje eu estou bem, com um bom emprego, um bom salário, morando num lugar confortável, tenho um carro, etc. Mas o dia de amanhã, o que pode acontecer? Pode acontecer várias coisas, nós não sabemos. E aí? Qual vai ser a sua conduta? Irmã Rosário diz, tanto uma quanto a outra, tomemos cuidar, sobretudo, de não desprezar o vosso semelhante. Desprezar de que maneira? Desvalorizando-o, humilhando-o, constrangendo-o, dizendo palavras rudes, palavras grosseiras. Devemos respeitá-los e lembrar que são nossos irmãos como Cristo. E, principalmente, nós temos em mente aquela lição de fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Essa expressão, essa frase, sintetiza tudo o que nós devemos fazer. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Lembrando-nos também que vai, volta. Eu faço bem, o bem volta para mim. Eu faço mal, o mal volta para mim. Você já parou para pensar nisso em relação à sua vida familiar, conjugal, no seu ambiente de trabalho profissional, onde você estuda? Lembrai-vos sem cessar de tudo o que já vos tenho dito. Ao repelirdes um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que se acha momentaneamente em posição inferior a vós. Tonhon, tonhon. Já pararam para pensar no que a irmã Rosária acabou de falar? Nós tomemos cuidado, porque aquele pobre, aquele pedinte, aquele que bate a nossa porta, aquele que encontramos sentado na calçada pedindo esmolas, se nós o repelimos, poderemos estar repelindo alguém que nos foi caro. Aí você fala, Vânia, não acredito nisso não. Bom, se você não acredita, eu vou lamentar. Por quê? Porque Deus não erra, meu caro. De uma maneira ou de outra, nós reencontraremos aqueles que nos são queridos ou foram queridos e que agora, pelo processo da justiça divina, voltam ao corpo físico numa situação de extrema penúria. Então, muitas vezes achamos que aquele lá é um estranho, é um pobre qualquer. Pode ter sido um pai, um filho seu, um marido, e assim vai por diante. Encontrei aqui onde? Lá no mundo espiritual, um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, por minha vez, tenho agora de implorar auxílio. Já parou para pensar que coisa? Irmã Rosária está falando que na última encarnação dela, ela encontrou um desses pobres da terra, que são aqueles que não têm o lar, que vivem pelas ruas sozinhos. Isso aqui é século XIX, na França. Já parou para pensar? E o que aconteceu?
Quando ela chegou lá no plano espiritual, ela tinha agora de implorar auxílio a esse pobre da terra. Significa o quê? Muitos pobres, materialmente falando, na terra, são os ricos no mundo espiritual. Os ricos de virtudes, os ricos de prática do bem. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Naquela época ainda tinha muito leproso, né? A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosária, Paris, 1860. Há 165 anos atrás, ela nos deixou essa mensagem. Profundamente atual, não é? Pois quantos assim não procedem? Que desprezam, humilham, constrangem o pedinte, o pobre que vem pedir um alimento. Ai, Vânia, mas é tanta gente pedindo. Sim, se nós não tivermos nada de material para doar, doemos palavras de esperança, palavras de ânimo, ou um copo de água, ou um cafezinho. Amanhã poderemos ser nós. Você já parou para pensar o quão constrangedor, desagradável alguém tocar a sua campainha ou interfone e pedir alguma coisa e falar assim: não, não tem, passa outra hora. Responder de maneira rude, grosseira. Quantos não procedem assim? Então, Jesus disse que somos todos irmãos em humanidade. Futuramente, todos nós formaremos a família universal. E todos somos irmãos porque filhos do mesmo Pai que é Deus. Não, meu pai é o João e a Lúcia. Não é o pai da terra. O pai que nos criou, quem foi? Quem criou os seres inteligentes da criação? Foi Deus. Esqueceu, Lindinho? Lindinha? Foi Deus. E aí, então, somos convidados a rever como é que nós estamos praticando a caridade, o que nós estamos querendo da vida. E praticar enquanto nós temos tempo e oportunidade. Amanhã, se estivermos sobre uma cama, muitas vezes todo o dinheiro que nós acumulamos, guardamos na poupança, vai desaparecendo com os custos de manutenção. E aí, o mérito nosso é dar sem esperar retribuição, sem esperar recompensa, e não desprezar aqueles que estão em situações mais infelizes. Lembrando mais uma vez que toda caridade, seja a moral ou a material, as duas são importantes. Cada um beneficia um aspecto para nós encarnados, porque precisamos tanto de uma quanto de outra, em muitas circunstâncias de nossa vida. E a caridade moral, que é a mais necessária, justamente nos dias atuais, em que vemos as pessoas deprimidas, com síndrome do pânico, ansiedade, com um vazio existencial, na solidão. A hora da caridade moral está aí, convidando-nos a que deixemos externar, colocar para fora a chama divina que está em nós. Falemos palavras boas, palavras confortadoras. Se não pudermos falar nada de bom, fiquemos em silêncio ou façamos uma prece. Ou então convide a pessoa para fazer aquele exercício de respiração e tudo passa. E agora, amigos, dando sequência
a sequência final do nosso encontro de hoje, nós vamos ler do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo espírito André Luiz, na psicografia de Antônio Baduí Filho, a lição número 159, que se chama A Diferença. Diferença em relação a quê? Vamos lembrar. O que nós acabamos de ouvir? Nós acabamos de ouvir a mensagem do Espírito Irmã Rosália, falando sobre caridade material e caridade moral. Vamos ouvir o que André Luiz nos propõe. A diferença. Veja como você age diante do necessitado. Dá comida com gentileza, dá agasalho sem grosseria. Então, vamos prestar atenção. A gente faz o bem, doa algo de material, mas, junto com isso, falta a caridade moral. Por quê? Faltou a gentileza, foi grosseiro. Dá remédio com carinho. Toma esse remédio, meu amigo, você vai ficar melhor. Confie em Deus. Tá? Dá roupa sem rispidez. Mas, toma aqui. Pode ir embora. Grosseria. Dá calçado com bondade. Dá alívio sem exigência, sem pedir nada, sem forçar nada. Dá ajuda com brandura, com calma, com paciência, com suavidade, ou vai aos gritos, reclamações, ofensas. Dá apoio sem revolta. Ah, por que você não vai procurar sua família? Porque dá atenção com paciência. Ah, não, agora não posso, essa hora é imprópria. Eu estou fazendo almoço, estou ocupada, estou no telefone. Passa outra hora. Impaciente. Dá auxílio sem desaforo. Por que em vez de ficar pedindo, você não pede um trabalho? Ou oferece para fazer algum trabalho? E aí, nós vamos colocar você que procede assim para pensar. Você seria capaz de fazer isso de boa numa cidade grande como Rio de Janeiro, com tanta gente que você não conhece? Dá ânimo, com simpatia, né? Um sorriso. Não, eu sei que está difícil, mas vai passar. Tudo na vida passa, né? Se você olhar para trás, quantas coisas você já passou e essas coisas também passaram. Até rimou. Dá opinião sem altivez, sem orgulho, achando-se o dono ou a dona da verdade. Caridade é socorro com amor. Qualquer ajuda é sempre útil, mas não custa ser educado ao estender o benefício ao próximo. Educação cabe em qualquer lugar. Por isso é que hoje ainda, século XXI, nós ouvimos aquela expressão popular que diz: educação vem de berço, né? Então, desde pequenininho, nós agimos segundo o olhar dos nossos pais ou dos mais velhos. Tudo era controlado naquilo que nós estávamos falando, né? Não custa ser educado. O que é educado? Ter boas maneiras, civilidade. Chover é preciso, mas há uma grande diferença entre a chuva mansa e o temporal violento. Deu para entender bem, não deu? A chuva mansa e o temporal violento, a caridade material e a descaridade
moral. Né? Então, toda vez que nós agimos assim, nós vamos ficar no prejuízo. Prejuízo moral e espiritual, que é muito maior do que um prejuízo material e físico, com certeza. Para nós que somos espíritos imortais, isso faz uma grande diferença. Se você está tão impaciente, tão intolerante, significa o quê? Está doente. Precisa se cuidar, precisa se tratar. Em síntese, precisa se evangelizar. Porque quando nós trazemos o Evangelho de Jesus em nossa mente, em nosso coração, nós não vamos praticar mais esses atos infelizes, essas palavras duras, que cortam como um punhal. Pensemos nisso com carinho, tá? Um grande abraço a todos e agora a Norminha para a magnetização da água e a prece final. Vamos então, queridos irmãos, à magnetização da água. Todos já devem estar com o seu vasilhame, não é? De vidro, com a água. E é importante a gente ressaltar que essa água deverá ser consumida em pequenas doses e sempre com muita fé, tá ok? Vamos à prece da magnetização. Graças a Deus. Obrigada, mestre querido. Permita, Senhor, que os seus mensageiros de luz, que aqui estão em seu nome, nos assistindo, possam depositar nesta água seus fluidos balsâmicos, medicamentosos, para transformá-la num remédio para os corpos físicos e espirituais das pessoas que dela fizerem uso. Humildemente nós vos suplicamos, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E agora estamos chegando ao término do nosso Evangelho no Lar e vamos, meus irmãos, mais uma vez fechar os nossos olhos para a nossa prece de encerramento. Graças a Deus. Obrigada, Senhor da vida, por tudo que aqui podemos refletir, que possamos fazer valer na nossa vida cotidiana esses ensinamentos abençoados provindos de vós. Fortalecei, Senhor, a cada um de nós, que continuemos perseverantes, fazendo o nosso Evangelho no Lar semanalmente, com muita perseverança e fé. Proteção aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos os irmãos que estiverem necessitados de sua assistência. Estendei, Senhor da vida, essa assistência para além dos nossos lares, para além da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Estendei, Senhor, suas bênçãos para o mundo. Humildemente nós vos suplicamos. E assim, com o coração repleto de gratidão a vós, a esses guias e mentores amigos que nos inspiram e assistem em seu nome, mas, sobretudo,
com os nossos corações repletos de gratidão pelo nosso Pai maior, que nos permite esses encontros de amor em torno do Evangelho do Mestre, é que nós pedimos, Pai, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar Online de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações e dos dois lados da vida, graças a Deus.